Aristóteles nasceu por volta de 384 a.C., na Macedônia. Era filho de um médico e foi para Atenas ainda jovem para estudar na academia de Platão, quando este já tinha seus 61 anos. Após a morte de Platão, Aristóteles fundou a sua própria escola, chamada Liceu. Segundo Aristóteles, o homem tem como principal objetivo ser feliz, diferentemente de alegrias e prazeres momentâneos. Dentro desse pensamento, Aristóteles ainda apontou a natureza do homem, que seria a capacidade de raciocinar, ou seja, a razão nos faz diferentes de todos os outros animais. Portanto, uma vida feliz é uma vida racional. Equilíbrio entre as virtudes e os vícios, sem pecar pelo excesso ou pela falta. Um exemplo é a coragem, que é uma virtude, mas se for levada ao extremo, se torna imprudência, ou ao contrário, caso falte coragem, se torna covardia. Então, a coragem é o equilíbrio entre o extremo da virtude e do vício. O pai de Aristóteles, Nicômaco, médico famoso, era um grande pesquisador da natureza. Dizem que Aristóteles herdou do pai o interesse e a curiosidade de estudar a natureza, transformando este pensador em um apaixonado pela biologia. Assim, Aristóteles se tornou o melhor aluno de Platão. Porém, suas ideias discordavam das de Platão. Enquanto Platão via o mundo como uma cópia imperfeita das ideias, Aristóteles percebia que justamente no mundo físico, mundo das coisas ou sensível, as mudanças que aqui ocorrem poderiam levar o homem a conhecer melhor o mundo em que vive. Essa perspectiva aristotélica se diferencia da platônica, porque Platão concebia o mundo somente a partir das ideias imutáveis e perfeitas, fazendo com que ele não aprofundasse sua visão filosófica para o mundo sensível. Neste sentido, Aristóteles deu um passo à frente de Platão. Ele percebeu a importância das ideias, ou seja, a importância da razão, mas associou as ideias à observação do mundo natural, usando seus 5 sentidos para investigar o mundo ao seu redor. Ele estudou as aves, peixes e a natureza em geral. Para Platão, existem 4 formas ou graus de conhecimento que são a crença, opinião, raciocínio e indução. Para ele, as 2 primeiras podem ser descartadas da filosofia, pois não são concretas, ou seja, a crença e a opinião. Sendo as 2 últimas, ou seja, o raciocínio e a indução, são as formas de fazer a filosofia. Para Platão, tudo se justifica através da matemática e através dessa que nós chegamos à verdadeira realidade. Ao contrário de Platão, Aristóteles defendia que a origem das ideias é através da observação de objetos, para após a formulação da ideia dos mesmos. Para Aristóteles, o único mundo é o sensível e que também é o intangível. A política de Aristóteles. Aristóteles também desenvolveu um modo diferente de escrever a sua obra filosófica, diferente de Platão, que imprimia uma escrita poética. A escrita aristotélica destacava-se por uma abordagem mais sistemática e técnica. Assim como Sócrates e Platão,
Aristóteles também não concordava com a democracia ateniense. Ele apontava a existência de 3 formas de governos boas. São elas: a monarquia, a aristocracia e a politeia. Do mesmo modo, apontava 3 formas negativas de governo. São elas: a tirania, a oligarquia e a democracia. Agora iremos aprender como era a política na visão de Aristóteles. Quando uma pessoa só governa, existem 2 tipos de políticas. Pode ser a monarquia, quando um só governa e seu governo promove o bem comum, ou a tirania, quando um só governa e seu governo não promove o bem comum. Já quando um grupo de pessoas governa, pode ser a aristocracia, quando um grupo de pessoas governa e promove o bem comum, ou a oligarquia, quando um grupo de pessoas governa, mas não promove o bem comum. Já quando diversas pessoas estão no poder, podemos chamar de democracia, que promove o bem comum. Ao contrário da demagogia, que ocorre quando os cidadãos estão no poder, mas não promovem o bem comum. Ainda segundo Aristóteles, a ética significa o bem do homem, ou seja, a boa conduta. Mas o que seria o bem? Para Aristóteles, o bem seria tudo aquilo que cumpre a sua função. Como, por exemplo, uma caneta. Se ela escrever, ela cumpriu com a sua função. Já, por exemplo, uma viagem para um lugar paradisíaco e que por algum motivo, quando chega lá, a viagem se torna chata ou entediante. Nesse caso, a viagem não cumpriu com seu objetivo. Portanto, o bem é tudo aquilo que cumpre o seu objetivo. Eu sou Sabrina Ribeiro e se você também é um apaixonado por história, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Deixe sua crítica ou sugestão de vídeo nos comentários. Ative as notificações clicando no sininho, assim você sempre receberá os novos vídeos do canal. Valorize a história do Brasil e compartilhe esse vídeo com seus amigos.